Leitura do Antigo Testamento, Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Leitura do Novo Testamento, Mateus 20, de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor o igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero? Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta é a palavra de Deus. A gente está nessa série de mensagens, para começar o ano, chama do jeito de Deus. E a ideia é, nossa reflexão, ela ajudar a gente, assim, nesse começo de ano, a tentar organizar a vida. Então, nós estamos olhando para coisas que, de certa forma, a gente gasta muito tempo, a gente gasta muita energia. E se a gente conseguir, no começo do ano, colocar alguns parâmetros, algumas coisas, nossa vida vai, ao longo desse ano, não vou dizer que ela vai ser tranquilona, mas a gente vai conseguir suportar as dificuldades. Então, no domingo passado, nós falamos sobre a questão do trabalho. Aliás, a questão do tempo. E hoje, então, como eu disse, a gente vai falar sobre o trabalho. Que é uma coisa muito importante, porque eu e você, nós passamos, a maior parte do nosso dia no trabalho, ou voltado para o trabalho. Se bobear, a gente se relaciona, tirando o home office agora, mas antigamente, quando precisava sair de casa para ir para algum lugar, você passava mais tempo com as pessoas do teu trabalho do que com a tua própria família, Então é muito importante isso. E então, pensando nisso, o trabalho do jeito de Deus, então, para ficar bem didático, eu vou colocar 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, a gente vai falar sobre o trabalho que não recompensa. Depois, o segundo ponto vai ser o trabalho por detrás do trabalho. E aí, por último, eu vou falar então sobre o que é o trabalho do jeito de Deus. Tá? Então, para começar, o que é o trabalho que não recompensa? Essa é uma história que ela termina com uma clara tensão, de trabalho. Aquilo que o sindicato gosta, Então, assim, aqueles que trabalharam o dia todo, eles estão insatisfeitos com o proprietário da vinha. Por quê? Porque eles se sentem desvalorizados. Esses caras, eles se sacrificaram, mas eles não foram recompensados pelo sacrifício deles. O cara que está discutindo com o proprietário, ele deixa isso muito claro. Versículo 12, ele diz: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós,
Nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Então olha só, perceba a insatisfação que ela só existe, né? Porque tem um sentimento de desvalorização. E por que ele tem esse sentimento? Por causa da comparação. Se não tivesse a comparação, não teria essa sensação. Ele fala isso muito claramente, ele fala, o Senhor os igualou a nós. Então qual que é o lance? Se o patrão tivesse pago proporcionalmente, menos para quem trabalhou menos, ok. Se ele pagasse mais para quem trabalhou mais, melhor ainda, mas pagar igual. Para mim, que fiquei o dia todo debaixo do sol e o cara ficou só 1 hora, né? Pô, esse cara não está reconhecendo o meu esforço. E aí é isso então que vai produzir essa inveja, né? O texto fala de inveja, versículo 15. O proprietário diz, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso. E aí é muito interessante porque no texto grego não tem essa palavra inveja, porque o grego não tem uma palavra para inveja. O que está escrito literalmente, ele fala assim, ó, ou seu olho é mau porque eu sou bom. Só que aí quando eu fui estudar, eu percebi assim, o que é um olho mau? Um olho mau, na verdade, a ideia é de um olho doente. E foi por isso que foi traduzido como inveja. Por quê? Porque a palavra inveja, na raiz dela latina, significa não ver, né? A inveja ela é um tipo de cegueira. O cara que é invejoso, né, ele não enxerga outra coisa além do objeto de desejo dele. Então ele fica cego para todo o resto. Tanto é que é muito interessante, diz que o Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ele está retratando os invejosos no inferno, ele diz que as pessoas invejosas elas têm os olhos costurados com arame, porque eles não conseguem enxergar mais nada, né? Então, consequentemente, para o cara que é invejoso, e o outro é o portador do desejo dele, né? Esse cara vira um concorrente que ele precisa eliminar. E como é que o invejoso faz isso? É muito legal também, porque o São Tomás de Aquino, ele fala sobre as 5 filhas da inveja. E quase sempre quando a gente está com inveja, a gente elimina o concorrente com uma das 5 filhas. Então quais são as filhas da inveja? A primeira filha é a murmuração. Olha o que o cara diz para o proprietário. Quando vieram então os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, olha só, começaram a se queixar do proprietário da vinha. E essa não é uma queixa qualquer. Quando a gente estuda, a gente percebe assim, esses caras estavam se murmurando repetidamente, de uma maneira prolongada. Sabe aquele cara que sai batendo pé e falando, e não para de falar? É a murmuração. É a primeira filha da inveja. A segunda filha é a difamação. E eles fazem isso também. Ele vira para o proprietário e fala assim, meu, esses caras que foram contratados por último, eles trabalharam só 1 hora. Né? Dá para imaginar, meu, esses caras são os preguiçosos, né? Eles não se esforçaram e tal, e começa a falar. Por quê? Porque o invejoso ele tem o hábito de diminuir o outro, ou os feitos do outro, para poder, né, se exaltar. A terceira filha é o ódio. E aí também, a tradução que a gente leu não parece tão claro, mas tem outras traduções que deixam isso bem claro, e no texto também está escrito assim, mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra. Então assim, o texto ele deixa muito claro que tem uma oposição, eles estão bravos com esse cara, estão com raiva dele, estão ressentidos dele. Então, murmuração, difamação, ódio. E aí vem as 2 últimas filhas, que elas não estão muito claras no texto, mas dá para a gente imaginar. A quarta filha é a tristeza pela sorte do outro. Eu fiquei imaginando como que esse cara voltou para casa depois que o dono falou assim, meu, a gente não combinou? Eu estou sendo injusto, pega o que é teu e vai embora. Esse cara deve ter voltado para casa assim, frustrado, né, bravo, né, ressentido. Por quê? Porque a gente fica triste pela alegria do outro quando a gente está com inveja dele. E a quinta filha é a alegria pelo fracasso do outro. Eu fiquei imaginando assim, cara, já imaginou assim o cara ficar sabendo que o cara que trabalhou só 1 hora, estava voltando e no ônibus ele foi assaltado e roubaram o dinheiro dele? O que ele ia falar? Ele fala, mano, tá vendo?
Deus é justo. Aqui se faz, aqui se paga, né? Eu acho pouco. Então, murmuração, difamação, ódio, tristeza pela sorte do outro e alegria pelo fracasso do outro, né? Agora sim, por que será que isso acontece com a gente, né? Então eu queria aprofundar um pouquinho mais, a gente pensar sobre o trabalho que está por detrás do trabalho. Por quê? Eu fiquei imaginando assim, cara, se esse patrão escrevesse para o Max Geringer, o Max Geringer falasse, mano, você não está entendendo nada, cara, você é um péssimo administrador, né? Você não sabe nada de gestão de equipe, você não sabe nada de motivação de time, muda o teu discurso, senão tua fazenda vai começar a produzir cada vez menos, porque ninguém vai querer trabalhar para você. Já pensou? Não ia ser isso que aconteceu hoje em dia? Por quê? Porque um patrão que não valoriza o sacrifício do funcionário está fadado ao fracasso. Ninguém quer trabalhar para esse cara. É necessário a gente reconhecer o mérito daqueles que se esforçaram mais. Por quê? Porque mais esforço é mais produtividade é mais lucro é alegria, felicidade, segurança, prazer, tranquilidade. Não é isso que todo mundo quer? É isso que a gente quer hoje em dia. E por que a gente quer tanto essas coisas? É porque a gente vive hoje numa sociedade de mercado. A gente saiu de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Você sabe o que é isso? É quando os valores do mercado, eles se sobrepõem às relações humanas. Eles são transferidos para o jeito que a gente se relaciona. Então pensa comigo um minuto. Como é que as pessoas decidem se elas vão casar ou até se elas vão se separar hoje em dia? Geralmente é assim, ó, você faz uma coluna e aí você põe assim, ó, ganhos e perdas. Não é isso? E aí você vai anotando ali. Se o teu ganho for maior do que a perda, você está no lucro. Então, vale a pena casar ou vale a pena separar. Se a tua perda for menor, você está no prejuízo. Então, vale a pena casar ou se separar. É assim que a gente faz hoje em dia. Eu não estou jogando nenhum juízo de valor, tá? Estou falando para a gente pensar porque é o que acontece. Como é que as pessoas decidem se elas vão ter filhos ou até a quantidade de filhos que elas vão ter, se não for um caso de doença ou de idade, né? Se a pessoa puder escolher, como é que geralmente acontece? É só você fazer a conta. E quem fala isso não sou eu, tem um sociólogo que é o Zygmunt Bauman. O Bauman fala que tem um livro dele chamado Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Ele trabalha a ideia de que uma criança hoje em dia é um investimento afetivo. As pessoas querem ter filhos porque elas pensam assim, o filho é um investimento afetivo. Só que aí o que acontece? É um investimento de alto risco que você não tem garantia de retorno. Você não sabe se seu filho vai te amar, se ele vai gostar, se ele vai ser bonitinho a vida toda. Quando é bebezinho é uma beleza, né? Bonitinho. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, cara, quando é bebezinho, a gente fala assim, nossa, dá vontade de morder, né? É quando vira adolescente, você fala assim, por que eu não comi? Porque é isso, a gente não sabe. E a vida ela é instável. A gente perde o emprego, né? As coisas ficam caras, é tudo muito volátil. O custo de manter um filho é crescente. Então, e aí tem um detalhe, né? Você decidir se você vai ter ou se você não vai ter, a quantidade que você vai ter, é extremamente estressante e angustiante. Então não é uma escolha fácil, é difícil isso. Mas muitas vezes as pessoas elas racionalizam e falam assim, não, é melhor não ter. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ainda lembrei de outro exemplo, que é o seguinte. Como é que a gente motiva muitas vezes uma criança para poder estudar? Você fala assim, ó, se você tirar 10 em tudo, você vai ganhar tal coisa. Se você tirar 10 em tudo, sei lá, você vai ganhar uma viagem, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar aquele videogame que você tanto quer. A motivação também é econômica. Vocês percebem assim, em todas as áreas da vida, a gente joga os valores econômicos sobre as relações humanas. Então, nada mais normal do que a gente atribuir o valor para as pessoas de acordo com a produtividade delas, de acordo com o desempenho delas, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro que chama Sociedade do Cansaço.
Depois até a GNT fez um seriado, né? Um documentário sobre isso. Eu quero citar o Byung-Chul Han, ele fala assim, ó: o hipercapitalismo atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. Já não existe nenhum âmbito da vida que consiga se eximir da degradação provocada pelo comércio. O hipercapitalismo transforma todas as relações humanas em relações comerciais. Ele arranca a dignidade do ser humano, substituindo-a completamente pelo valor de mercado. Então o que ele está falando para a gente, em outras palavras, é o seguinte: na nossa sociedade, um executivo de uma multinacional, um cara que ganha 30 mil reais por mês, ele tem muito mais valor de mercado do que um morador de rua, por exemplo. E não importa se esse executivo ele é um babaca, se ele é um cara que ninguém suporta ficar perto dele, se ele é um líder abusivo, se ele é um homem que dá em cima de todas as mulheres, se ele humilha todo mundo que trabalha com ele, e não importa também se o morador de rua, de repente é um cara inteligentíssimo, com doutorado, livro escrito, um cara gentil, que divide aquilo que ele não tem com os outros. Ainda assim, na nossa sociedade, o executivo tem mais valor do que o morador de rua. Vale até jogar fogo no cara, né? E ninguém faz nada. Porque esse é o mundo que a gente vive, né? É isso que ele está falando. O Eugene Peterson, comentando essa parábola, ele fala assim: uma das características mais desumanizadoras da nossa sociedade é que colocamos um preço em quase todo mundo. Determinamos o valor dos outros por seu salário. E presta atenção nisso. E chegamos a pesar nossa autoimagem com base em quanto ganhamos. Esse é o grande problema. A gente determina o nosso próprio valor, nossa autoimagem, a partir daquilo que a gente ganha. Esse é o trabalho que está por detrás do trabalho. Qual que é o trabalho por detrás do trabalho? Você não trabalha só para ganhar o teu salário. Você não trabalha só para colocar comida na tua mesa. Você não trabalha só para conquistar coisas que você precisa ou que você deseja. Você trabalha, na verdade, para poder se sentir importante, para se sentir amado, valorizado, para poder ganhar o respeito das pessoas, a estima das pessoas. E esse é o trabalho que está por detrás do trabalho. Por isso que o trabalho fica tão cansativo. Porque a gente se exige, a gente se cobra cada vez mais, porque a gente não está só querendo ganhar aquilo que a gente precisa. A gente está querendo que os outros nos respeitem. A gente está querendo, sim, ganhar um sentimento de amor, de afeto, né? E, gente, isso é extremamente desumanizador. Isso faz o ser humano virar um bicho. Por quê? Pensa comigo. Se você trabalhar só para conquistar o sucesso, você vai virar um animal. Eu fiquei pensando assim, pensa num empresário que ele chega para a equipe dele e fala assim, ó, isso é um discurso que acontece. O empresário chega e fala assim, ó, é melhor a gente almoçar eles do que eles jantarem a gente. Já ouviu isso? Vamos almoçar essa galera, senão eles vão jantar a gente. Meu, pensa bem nessas palavras. O cara virou uma besta fera do campo, como diz a expressão bíblica, né? Virou um predador, tipo, e um predador assim, intermediário, né? Aquele que tem que comer os outros para não virar comida. Aliás, o próprio Byung-Chul Han, ele vai falar isso, né? Ele fala assim que o lance da gente querer ser multitarefa é um retrocesso, porque quem é multitarefa são os animais da natureza selvagem. O animal tá comendo e tá pensando em não ser comido aqui, ó. Então ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para poder sobreviver. Ou então pensa num cara que é assalariado, né? Um outro exemplo. Trabalha de sol a sol, sacrifica o tempo com a família, lazer, sono, prejudica a saúde porque trabalha em 2, 3 empregos. E muitas vezes assim, realmente para sobreviver, porque a pessoa precisa disso. Só que esse cara não é muito diferente de um animal de carga. Não é isso? Um cavalo, um boi, um jumento, que trabalha o dia inteiro ali carregando aquele fardo pesado para no final do dia ter um prato de ração. Esse é o mundo que a gente vive. E aí eu me pergunto, que tipo de trabalho é esse que dignifica o homem, né? Como diz o ditado. Se a nossa vida parece uma aula de biologia, né? De cadeia alimentar, que a gente está
o mais forte devora o mais fraco. Que tipo de trabalho é esse que dignifica o homem? Se a gente constrói uma cidade que parece uma selva de pedra, onde a gente tem que lutar todo dia para poder sobreviver. Então o que seria, gente, a gente viver o trabalho do jeito de Deus? Qual é o trabalho que é do jeito de Deus? Trabalho que traz dignidade. Porque existe sim um tipo de trabalho que dignifica o homem, eu acredito nisso. Mas só quando a gente trabalha do jeito de Deus. E esse é o meu terceiro ponto, então. E é o seguinte, o trabalho que dignifica o homem, o trabalho do jeito de Deus, é o trabalho que devolve a imagem do Criador para a gente. Porque o Deus da Bíblia, ele é um Deus trabalhador. E presta atenção nisso, porque isso é muito interessante. Ao contrário de todas as outras culturas ao redor de Israel, todos os outros povos pagãos, o Deus da Bíblia é um Deus que trabalha. Todos os outros povos pagãos, eles consideravam o trabalho um castigo dos deuses. Eles achavam que os deuses não eram dignos do trabalho. Por isso até que eles criam o ser humano, para o ser humano poder trabalhar e os deuses poderem descansar. Tem um mito mesopotâmico de Enuma Elish, que Marduk é o rei dos deuses. Ele fala assim, ó: vou trazer ao mundo uma criatura inferior que será chamada homem. A ele será dado trabalho para que os deuses tenham descanso. Quando Pandora abre a caixa, lembra do mito grego da caixa de Pandora? O que é a caixa de Pandora? Foi um presente lá, né? Que diz assim, quando ela abriu, todos os males do mundo saíram, foram libertados. Sabe qual foi um dos males que saiu? O trabalho. Porque na visão dos povos pagãos, trabalho é castigo, trabalho é, sabe, é coisa de gente inferior. Só que o Deus da Bíblia é um Deus que trabalha. É um Deus que bota ordem no caos. A gente cantou isso, né? És quem traz paz ao caos dos homens. Quando Ele está lá na criação, criando o mundo, Ele está trabalhando. Ele está, sabe assim, trazendo à existência aquilo que não existe para que a vida possa florescer. Depois que Ele cria tudo, Ele começa a cultivar um jardim. Nosso Deus é um jardineiro, né? Ele bota a mão na massa, Ele cultiva o jardim. Ele bota a mão na massa literalmente para quê? Para fazer o ser humano. Ele pega o barro e Ele esculpe o ser humano. Todo o jeito que Gênesis descreve Deus criando é assim, é trabalhando, e isso dignifica o trabalho. O trabalho não é castigo. O trabalho já existia antes do jardim. As pessoas pensam assim, trabalho é castigo de Deus, por quê? Fala assim, do suor do teu rosto agora tu vais comer. Mas na verdade é o seguinte, Adão, você tem certeza que quer ficar longe de mim? Eu projetei o mundo para que o trabalho possa ser uma coisa boa, para que você possa trabalhar e descansar e ser feliz trabalhando e descansando. Mas se você quiser ficar longe de mim, você vai penar para conseguir o teu pão. Entendeu? É uma constatação mais do que uma maldição até. Tem uma teóloga que fala, é perfeitamente claro que o excelente plano de Deus compreendia os seres humanos sempre trabalhando, ou mais especificamente, vivendo um constante ciclo de trabalho e descanso. Então é isso, o trabalho não nasceu depois, ele já estava lá. É por isso que a gente só trabalha do jeito de Deus quando o nosso potencial criativo, ele é utilizado para melhorar o mundo ao nosso redor. Quando a gente cultiva algo e aquilo se desenvolve, aí a gente está fazendo o trabalho do jeito de Deus. E essa é uma metáfora muito interessante, porque essa metáfora do cultivo, né? O agricultor, o jardineiro, ele pega uma planta, ele pega uma coisa, ele trabalha aquilo, né? Mas assim, tem coisa que ele não consegue fazer, mas tem coisa que ele faz e aquela coisa floresce, ela desabrocha, né? Ela libera todo o potencial dela. E aí a gente vai entender por que a palavra cultura tem a mesma raiz, né, semântica de cultivo. Quando o ser humano cria algo, quando a gente faz algo, né, a gente cria música, a gente cria ferramenta, a gente faz uma comida, a gente, sei lá, a gente faz uma história, né, a gente vai criando coisas, tecnologia, a gente está cultivando, a gente está fazendo cultura, a gente está melhorando o jardim de Deus. E isso traz dignidade. Porque animal não cultiva nada. Animal não cria cultura.
Animal vai lá na árvore de amora e ele come a amora. O ser humano faz geleia. E aí pega a geleia, dá pra pérola e a pérola faz um cheesecake maravilhoso pra gente. Fica a dica. Animal faz toca. Ele pode até colocar galho, folha, pele de outro animal para ficar fofinho. Mas ser humano faz casa, faz um lar, faz uma mesa, bota uma toalha colorida em cima, bota xícara, né? Bota pão, faz café. O animal, ele até se comunica, sabia disso? Eu estava lendo aquele livro do Sapiens, né? Do Yuval Harari, o historiador, ele fala assim que os cientistas já descobriram que os animais falam. Eles fizeram pesquisa, por exemplo, eles gravaram, né, por exemplo, um bando de macaquinho na árvore, eles gravaram o grito deles. Então, aí, tipo, numa outra situação, ele pega e solta aquele grito que o macaquinho deu, e todos eles param assim, olham, sabe, assim, pro mesmo lado. Por quê? Aquele grito queria dizer, tipo, sei lá, perigo, ou, sabe, tipo, olha para tal lado, alguma coisa assim, entendeu? E aí, quando você reproduz esse som, todos eles param, então eles têm uma comunicação. Só que a gente faz poesia, a gente faz música, a gente faz história. Então quando você trabalha para poder transformar as coisas, desenvolver o potencial delas, né, visando não apenas aquilo que é bom para você, mas aquilo que é bom para todo mundo, o bem comum. Porque se a gente só trabalhar pensando na gente, a gente vira bicho, né, a gente vai ao retrocesso lá de desumanizar. Mas quando você trabalha em favor do bem comum, para poder transformar o caos no jardim, esse trabalho te torna mais humano. Porque ele devolve para você a imagem do Deus Criador que desenvolve as coisas. E aí a gente entende também a diferença de trabalho e emprego. Porque tem muita gente que trabalha, mas não tem emprego. Emprego é aquilo que paga o salário. Mas quantas mulheres são mães em tempo integral, trabalham pra caramba e não tem salário? Não é isso? E quer trabalho mais bonito do que você pegar uma criança, ajudar ela a se desenvolver, sabe? Tipo, ajudar ela a crescer, educar, educar dá um trabalho, nossa, danado. Você pega um aposentado, por exemplo, né? Um cara que, sei lá, já trabalhou, agora não está mais trabalhando, mas está lá, entendeu? Aí eu lembro de uma música do Crombie, eu queria ler a letra dela, porque é uma poesia muito bonita, ele fala disso, né? Posso ler para vocês? Vocês estão comigo? Estão aguentando? Então, olha só, chama Dolores. Na mesa uma toalha de flores, Dolores cuidou de arrumar. Serviu numa bandeja de cores, sabores pra gente provar. Dá vontade de ficar num lugar que é perto do mar. Paredes amarelas, janelas abertas para iluminar. Os cantos mais bonitos, encontro de amigos na sala de estar. Dá vontade de ficar, de demorar vendo o mar. Dolores mora lá. Eu não sei quem é essa Dolores, mas eu tenho vontade de estar onde ela está. Eu tenho a impressão que deve ser a avó de alguém, sabe? Alguma coisa assim. Eu até fui pesquisar, mas não achei nada. Mas eu fico imaginando, deve ser a avó de alguém que, cara, ela trabalha, entendeu? Já aposentada, já talvez. E ela cria esse ambiente que traz harmonia para o caos. Você pode até ter um marido ali que não reconhece o trabalho, né? Tipo da dona de casa. Você conhece essa história? O cara trabalhava 12, 14 horas, chegou em casa, sei lá, a comida estava um pouco fria, foi brigar com a mulher. Pô, mas você não faz nada o dia inteiro, eu trabalho 14 horas, chego aqui, a comida não está quente. A mulher falou, ah, é? Beleza. Passou o primeiro dia, a mulher não fez nada, o segundo dia, cara, chegou no final da semana, não tinha nenhuma roupa lavada, nenhuma xícara lavada, não tinha nada, aquela poeira rolando assim na casa. A marido falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Ela falou, não. Isso é o que acontece quando eu não faço nada. Você não falou que eu não faço nada? É isso que acontece. Lá em casa a gente fez um trato, né, amor? Quem limpa a casa sou eu e ela cuida da roupa e de outras coisas. Aí eu fiquei uma semana sem limpar a casa. O João tem asma. Cara, ele chegou uma semana, o moleque tá tossindo, assim, sabe? Né? Desesperador. Aí segunda eu fui lá e dei aquela boa limpada na casa, à noite já não tinha mais tosse na criança. É isso, cara. Se a gente fica uma semana sem limpar,
é caos, a gente fica doente, né? É por isso que eu estou caminhando para o encerramento, né? O N.T. Wright tem um livro que chama Surpreendido pela Esperança. Ele fala assim, ó. Vocês estão entendendo então o que é trabalho? Trabalho é diferente de emprego, é diferente de trabalho assalariado. Trabalho é tudo aquilo que colabora para que as coisas se desenvolvam. E aí o N.T. Wright vai falar assim, ó. Todo ato de amor, gratidão e bondade, toda obra de arte inspirada por Deus e pela beleza da sua criação, cada minuto gasto ensinando uma criança com sérias deficiências a ler ou a caminhar, cada gesto de cuidado e de atenção, de consolo e de apoio a um ser humano e a criaturas não humanas, é claro, cada oração e ensinamento conduzido pelo Espírito, tudo isso terá o seu lugar pelo poder da ressurreição de Deus, na nova criação que Ele um dia fará. Essa é a lógica da missão de Deus, a recriação divina de seu maravilhoso mundo, que começa com a ressurreição de Jesus e continua misteriosamente, à medida que o povo de Deus vive no poder do Cristo ressurreto e do Espírito. Significa que o que fazemos em Cristo e por meio do Espírito, no presente, não será desperdiçado, permanecerá e será aperfeiçoado no mundo de Deus. A Pérola fala que ela gosta quando eu explico as citações, né, Pérola? Eu vou explicar essa. Sabe o que ele está falando para a gente? Quando Deus mandou a gente ir até os confins da terra e pregar o Evangelho do Reino de Deus, Ele não mandou a gente plantar igreja nos confins da terra. Não é isso. Porque se você vai nos confins da terra, planta uma igreja lá num lugar que é deserto, que não tem jardim, que tem morte, que tem destruição, que tem criança com fome, que tem violência, sabe? Que só tem caos, epidemia, peste, e você planta uma igreja, e só planta uma igreja para as pessoas assistirem culto no domingo, isso não é trazer reino de Deus, é isso que ele está falando. Reino de Deus acontece quando o povo de Deus vive de tal forma no poder do Cristo ressurreto e do Espírito, que a nova criação de Deus ela começa a se fazer visível, porque onde chega gente de Deus, com o Espírito de Deus, o caos vira harmonia, a morte vira vida, e o jardim floresce. Essa é a missão nossa. Isso é trazer o reino, é colocar todas as coisas debaixo do governo de Deus. E aí faz sentido ter uma igreja para juntar as pessoas. Mas do contrário, a gente não está trazendo o reino de Deus. Então, para voltar para a parábola dos trabalhadores, sabe por que o dono pagou igual para todo mundo? É porque quando Jesus começou contando a história, ele está falando assim, olha, o reino de Deus se parece com... E aí ele conta a história. Para quê? Para a gente entender o seguinte, Deus não está preocupado com a tua produtividade, Deus não está preocupado com o teu desempenho, com quanto você ganha, nada disso impressiona a Deus, Ele não está nem aí para isso. Por quê? Porque o que importa para Deus é se a gente está ou não está engajado no projeto dele, se a gente veio trabalhar com Ele, para a glória dele. Aí não importa se você trabalhou o dia inteiro, se você trabalhou só uma hora, o importante é, você se engajou no trabalho de Deus? Você fez parte disso? Você está colaborando para trazer o reino de Deus, para transformar aquilo que é caótico em harmonia? Para isso acontecer, para você poder abandonar o trabalho que está por detrás do trabalho, viver o trabalho do jeito de Deus, você precisa abandonar a tentativa de achar o seu valor, de justificar a tua existência através do seu trabalho. Porque trabalhar para se sentir bem, para ser valorizado, é justificar a tua existência. E aí fica cansativo. Aquele filme Carruagem de Fogo, lembra do... Lembra disso? Vocês não lembram, né? Tipo, o filme foi quando eu nasci, eu acho, esse filme, né? Eu vi depois, eu acho. Eu lembro de uma cena só, mas assim, bem para acabar mesmo.
É a história de 2 corredores na Olimpíada de Paris, em 1924, se não estou enganado. E aí, assim, o filme são os 2 caras que são os preferidos, tá? Um deles, que é o Abraham Reynolds, ele fala assim, olha só o que ele fala. Sabe qual que era a motivação dele para correr uma Olimpíada? Ele fala assim: eu tenho 10 segundos para justificar a minha existência. Olha que pesado isso. Eu tenho só 10 segundos para justificar a minha existência. Ou seja, ele trabalhava, ele corria para poder justificar o porquê que ele estava aqui na Terra. Esse é o trabalho que está por detrás do trabalho. Agora o outro cara, o Eric Liddell, ele fala assim, sabe o que eu corro? Ele escreveu isso no diário para a irmã dele. Quando eu corro, eu sinto a alegria de Deus em mim. Ele fala, Deus me fez veloz, e quando eu corro eu sinto a alegria dele. Ou seja, ele corria porque aquilo dava prazer para ele, porque Deus fez ele daquele jeito, ele celebrava a Deus correndo. Você não precisa justificar nada com o teu trabalho, sabe por quê? Porque Jesus já fez esse trabalho para você. Foi o texto que a Fer leu no começo, lá de Isaías 53:11. Quando ele vê o fruto do seu trabalho, ele vai ficar feliz, porque o meu servo justo, ele justificará a muitos. E aí ele vai olhar para tudo aquilo que pesou para ele, todo esse fardo que ele carregou, ele vai ficar feliz, porque ele fala assim, cara, valeu a pena. Então a gente não precisa mais carregar esse peso, a gente não precisa mais fazer isso. Você está livre para trabalhar. Eu não estou falando assim que a gente não tem que dar o nosso corre, não é isso. Mas a gente não tem que fazer isso para mostrar para os outros, para mostrar para a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente não trabalha naquilo que a gente gosta. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, e é difícil isso. Mas cara, de repente você trabalhou o dia todo num negócio que você não gosta, mas você vai chegar em casa e de repente fazer um bolo te dá prazer. Você vai fazer um bolo maravilhoso, gostoso, e aquilo vai dar prazer para você, para tua família. Você vai poder levar para um vizinho teu, e isso vai ser o trabalho que vai valer a pena, entendeu? Então eu queria orar por nós. Queria orar pra gente. Curva a tua cabeça, coloca o teu trabalho diante de Deus. Eu não sei o que você tem passado, não sei se você está desempregado, se trabalha um negócio que você não gosta, se você está vivendo uma pressão danada no trabalho, se você está começando uma coisa nova. Eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada pessoa, Deus, que está aqui agora, no Novo Norte, ó Pai, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem depois, que vai estar num outro momento, meu Pai, num outro lugar, talvez no carro, ó Deus, talvez indo para o trabalho, voltando do trabalho, talvez desanimada. É com essa pessoa, Deus, que eu quero falar, que eu quero orar, que eu quero interceder, e por cada um de nós aqui também, ó Pai. Deus, a gente vive numa sociedade tão louca, Pai, que coloca uma narrativa, Deus, de desempenho, de sucesso, de riqueza, que transforma tudo, ó Pai, num fardo tão pesado de carregar, ó Deus. E eu peço, ó Deus, que o Senhor nos livre disso, meu Pai, que o Senhor liberte a gente disso, ó Deus. Para a gente poder, ó Pai, viver o trabalho do jeito que glorifica o Teu nome, meu Pai, um trabalho que vale a pena, um trabalho que dignifica, meu Pai, a Tua criação, que dignifica as pessoas, meu Pai, os animais, ó Deus, as coisas que o Senhor criou, meu Pai, a natureza, ó Deus, que traz harmonia, meu Pai, para o caos, ó Deus, que restabelece, meu Pai, aquilo que está quebrado, aquilo que está partido, meu Pai, de novo, ó Deus, em harmonia, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, para que nós possamos levar, meu Pai, graça, meu Pai, levar reconciliação, ó Deus, levar perdão, meu Pai, levar cura, ó Deus, para as coisas, para as pessoas, através do nosso trabalho, ó Deus. E que o Senhor cure, meu Pai, cure aqueles, ó Deus, que estão doentes por causa do trabalho, meu Deus, aqueles que estão preocupados, ansiosos, meu Deus, aflitos, aqueles que estão sem emprego, meu Pai, precisando, ó Deus, de dinheiro, meu Pai, precisando de ganho realmente no final do mês, ó Deus, abre portas, meu Pai. Aqueles que estão preocupados, ó Deus, com situações no seu emprego, ó Deus, precisando vender, meu Pai, precisando acertar contratos, meu Pai, fechar coisas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai.
que o Senhor possa abrir portas, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que estão insatisfeitos, meu Pai, pedindo a Deus para o Senhor fechar uma porta, meu Pai, e abrir outra, Deus. O Senhor também possa, meu Pai, colocar sua mão de graça, meu Deus. Porque o Senhor criou a gente também para a gente viver uma vida abundante, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que tem momentos de deserto, tem momentos de aprendizado, tem momentos que a gente precisa, meu Pai, passar por certas coisas para amadurecer, meu Pai, para crescer. Eu peço, Pai, que no meio talvez disso, ó Deus, o Senhor possa fortalecer essas pessoas, ó Deus. Para que no meio da tribulação elas tenham um coração grato, meu Pai, um coração agradecido a Ti, ó Deus. E abençoe, meu Pai, abençoe o nosso trabalho. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.